anos e 7 meses atrás, mais ou menos. Acho que estou até meio perdida já no tempo, viu? Depois de uma experiência dessa. Tudo aconteceu quando a minha filha estava com 2 semanas de vida. Aí eu senti muita dor de cabeça, e amamentando, eu de repente fui socorrida, não lembro, aí é que começa a história. Eu tive 2 AVCs. Na verdade, eu tive um AVC e uma trombose cerebral hemorrágica enorme. Então eu fui socorrida, mas não lembro nesse momento quando eu fiquei cega. A única coisa que eu descobri é que eu fiquei cega na hora. Não lembro de ser socorrida, não lembro de entrar em hospital, não lembro de estar na UTI, não lembro de estar operando. Acordei dias depois. Tudo que eu lembro é o que eu vivenciei este período que eu estava em coma e o tempo da cirurgia. E é muito estranho a gente falar assim, porque as pessoas não acreditam, até mesmo você tem que tomar cuidado com as pessoas, o que você fala para as pessoas que possam entender. Mas, gente, quando você passa uma experiência de quase morte, as pessoas, todo mundo, eu tenho certeza que você que está aí, que é plugado em espiritualidade, que já passou, já vivenciou isso, ou já leu, que o mais importante também é buscar informações, todo mundo fala das mesmas situações. É uma enfermeira que, por exemplo, tinha uma enfermeira que cuidava de mim todas as madrugadas, 3 horas da manhã, era o horário. Eu sabia que era 3 horas porque eu sabia que era madrugada. Uma enfermeira carioca. E essa enfermeira a gente conversava, ela penteava meu cabelo, jogava meu cabelo, penteava, desembaraçava meu cabelo, conversava comigo, cuidava de mim. Conversávamos sobre o Rio de Janeiro, que eu morava no Rio, 20 anos atrás. Olha Aí só. ela... Toda noite a gente conversava, falava do Rio, falava dos lugares que frequentava. Aí quando... Essa é uma das coisas para fixar para vocês. Quando eu voltei, né, um mês depois, quando eu estava saindo do hospital, eu queria conhecer, na verdade, os contatos da enfermeira, o nome da enfermeira que cuidou de mim na madrugada, porque eu criei uma afinidade com ela toda madrugada, eu queria mandar para ela um presente, queria mandar flores ou chocolates, alguma coisa. Eu falei assim, eu queria o nome daquela enfermeira carioca que cuidava de mim nas madrugadas. Aí ela falou para mim assim, mas nós não temos nenhuma carioca na equipe. Eu falei, claro que tem. A enfermeira que fica comigo. E nisso eu tinha perdido 19 quilos. Correto. Eu não conseguia, eu desaprendi até andar. Então eu falei assim, não. Aí eu insisti, falei assim, claro, aquela que fica comigo todas as madrugadas. Ela é a de turno da madrugada. Ela falou assim, não, querida, nós não temos nenhuma enfermeira carioca. E nós não temos, principalmente nesse turno, nós não temos na equipe nenhuma carioca. Aí eu falei para minha irmã assim, falei, Joana, tem. Ela penteia meu cabelo, ela estava penteando meu cabelo, eu sei que eu deitava no colo dela, ela penteava meu cabelo e a gente ficava conversando. Aí a minha irmã olhou para mim e falou assim, Nani, não fala nada não, espera um pouquinho. Aí eu falei, por quê? Ela falou, Nani, porque a sua cabeça embaixo está toda raspada para a cirurgia, porque abriu a sua cabeça e você está toda enfaixada. Olha você só, não está com hein? cabelo. Aí eu parei assim, eu fiquei analisando, ela falou assim, é melhor você não falar não, porque como você fez uma cirurgia na cabeça, de repente eles podem achar que você não está bem. Aí eu ainda insisti, falei assim, mas Joana, a janela, ela abria a janela. Como que não? A janela enorme, um janelão assim. Eu escutava o barulho até dos carros lá fora e a gente batendo papo. Ela falou, Nani, pelo amor de Deus, não fala mais nada, minha irmã. Que janela? Você está numa UTI, não tem janela. Que interessante, hein, Nani? Aí eu falei assim, essa é uma das coisas. Aí ela falou assim, não fala mais nada. Eu falei, tá bom. Aí depois, quando eu voltei para casa, eu falei nesse momento, já tive essa decepção de não encontrar a enfermeira que era tão querida para mim e de saber que ela era uma enfermeira do astral. Que bacana. Aí, quando eu voltei para minha casa, isso ainda, fiquei em casa com home care, né, com toda aquela coisa de hospital, junta médica, com tudo. Aí eu lembrei que quando eu estava, eu acho que era no momento da cirurgia, que era para eu desencarnar. Eu tenho essa sensação. Certo. Porque tinha uma luz verde, da cor que vocês têm aqui do cenário, uma luz verde muito forte, que ficava na altura de uma porta, do lado direito, essa luz, e ela circulava. Era energia, eu sabia que era energia. Mas a gente, para analisar, é uma luz, mas circulava, aquilo movimentava. Aí tinha uma voz. E a voz falava para mim o tempo todo, assim, de 10 em 10, 15 em 15 segundos. Era uma coisa insistente, assim. Eu acho que era para eu não dormir. Ela não me deixava dormir. Se eu dormisse, você podia eu desencarnar. Eu desencarnava, né? Então a voz falava assim.
Isso eu todo entubado. Você imagina com 2 AVCs, com a cabeça, 19 horas de cirurgia, 3 horas só para serrar minha cabeça, para abrir a cabeça, foram 3 horas serrando. Então, era uma situação difícil. E nesse tempo a voz falava assim para mim, olha aqui. Aí eu ficava olhando, né? Não entendi o que estava acontecendo. Inspira, respira. Isso vai te fazer bem. Aí não dava 10 segundos, gente. Era o tempo de eu não poder... Eu tinha a sensação que eu começava a fechar os olhos, a voz, olha aqui, aí eu ficava assim. Olhando aqui, você não vai sentir dor. Não deixa de olhar aqui, concentra. Olhando aqui, isso vai te aliviar. Eram essas 3 frases, mas constantemente, Cris. Constantemente, de 10 em 10 segundos. Essa voz não me deixava dormir. Porque quando eu sentia que eu estava amolecendo, a voz falava, olha aqui, aí eu tinha que fazer sim, puxar, tentar forçar os olhos para encarar aquela luz. E a voz insistente, era essas 3 coisas, ela não mudava o que ela falava. E a minha irmã, como já foi uma coisa de muita urgência, avisaram a minha irmã, que mora na Austrália. Ela pegou um avião, 24 horas de voo, que falaram, a Nani vem porque pode não ter jeito. Vem para cá agora, a minha irmã. E aí a minha irmã, quando estava junto lá na UTI, ela achou estranho. Porque ela vivenciou isso de ver que mesmo entubada, com todos os tubos, onde eu tinha uma veia, eu tinha um cano, gente, pendurado. Então, assim, é horrível. E diz que quando você tem AVC, você fica toda preta, toda roxa, inchada, que é uma cena horrível. E o que ela achou estranho é que mesmo eu entubada, eu estava inspirando a fazer o movimento. Olha que interessante. Você seguia aqui no físico o que te falava. O que a voz falava. Aí a minha irmã falou, essa da Austrália, Leonarda, falou para minha outra irmã, para Joana, falou assim, por que a Nani está assim? Não estou entendendo. Aí a minha outra irmã falou assim, será que ela não está tentando se defender, se proteger de alguma coisa? Interessante, hein, Nani? É complicado, gente. As pessoas, assim, quando vivenciam... E uma das coisas mais fortes que eu trouxe de lá, a gente tem que falar que trouxe porque eu trouxe. São vivências que eu vou ter até o resto da minha vida. E fale quem quiser falar, o que quiser falar. E eu espero que você nunca passe por isso, porque se você passar por isso, você está com um pé no céu e um pé na terra. Mas que quando eu estava na cama, assim, eu tinha a sensação que eu estava deitada numa cama. Uma das coisas que é bom lembrar, você não sabe nem o que você é. Interessante. Você não sabe o que você é, Kátia. Você não sabe. Eu não tinha noção. Imagina, eu tenho uma filha de hoje, vai fazer de 16 anos, estava com uma filha de 12 dias, né? Eu não lembrava, eu não sabia que eu tinha filha, eu não sabia que eu era mãe, eu não sabia que eu era nani, eu não sabia que eu era mulher, eu não sabia que eu era gente. Você não sabe o que você é. Você é um nada. Você é uma coisa neutra. Que interessante. Aí, você não tem a sensação assim, sou gente, nossa, está acontecendo. Você não tem, em nenhum momento, é como se você fosse muito insignificante. Como se você fosse uma pedrinha, um grãozinho de areia nesse universo nosso todo. Então, assim, é nada. Essa sensação eu trouxe. Assim, de estar ali, mas ao mesmo tempo não sabia nada. A única coisa, gente, olha que para uma mãe, você imagina, como mulher, eu poderia pensar em quê? Num momento desse. Vai lembrar nas filhas. Não. Eu só vi uma foto pendurada no ar. É tudo muito estranho. É a primeira vez que eu estou falando em um programa de televisão. Essa experiência, mas assim, era pendurada no ar. Não tinha parede. Uma foto antiga, daquelas fotos ovais, que se usa muito em fazendas. Uma foto que era do meu marido atual. Mas era uma foto preta e branca, muito antiga. Mas pendurada no ar. Eu olhava assim, aquela pessoa eu reconheci, mas não sabia quem era. Me fazia bem, eu olhava aquela foto assim, eu tinha a sensação que eu conhecia, mas não sabia quem era, nem o que era também. E vocês podem ir perguntando, viu, gente? É que eu estou contando para vocês. Tá tão interessante, né? Que a gente está porque eu não quero que babando aqui, né? Eu quero contar para vocês, porque pelo trabalho seríssimo que vocês fazem com Enigmas, eu acho bom a gente levar para as pessoas informações. Pessoas, hoje eu sei que pessoas estão passando por isso. Com certeza. Eu estou com o meu afilhado, Pedro Leonardo, que está em coma há muitos dias. E que eu estou buscando ele o tempo todo, todas as noites eu peço em oração que ele volte, que ele não conseguiu despertar. Uma pergunta, Nani, antes da gente encerrar esse bloco, porque é importante. Quando uma pessoa fala com uma pessoa que está em coma, como aconteceu com você, você conseguiu ouvir ou não? Você escuta algumas coisas. A única coisa que eu lembro que eu escutei era uma voz de uma mulher, que eu tenho certeza que era de alguma enfermeira. Eu escutei assim, nossa,
tadinha, ela é tão linda, que dó. Nem o médico acredita, só um milagre. Olha só. Então, quer E dizer, o milagre está aqui, né, gente? não falem, não fale quando uma Viva. pessoa está em coma, não fale quando uma pessoa Fale coisas tá nessa boas, situação. não é? Dê incentivo como você tem feito no caso Porque do a Pedro. gente escuta, algumas coisas a gente Escuta, né? escuta. A luz que eu vi foi essa verde que ficava o tempo todo comigo. E nessa luz, nesse círculo de luz, era um círculo de luz. E a gente olhava e sabia que era uma energia, porque aquilo movimentava, ele circulava o tempo todo. Quando ficou essa luz me acompanhando, eu escutava uma voz. E essa voz que eu falei para vocês, a única coisa que eu prestava atenção é assim, de quem é essa voz? Aí eu observava, ficava tentando assim, olhava, prestava atenção. Aí não era voz de mulher, eu falei, gente, mas não é voz de mulher. Aí eu prestava atenção, também não era voz de homem, não tinha sexo essa voz. Não dá, é indefinível, assim, você não consegue saber de quem. E uma das coisas que me deixou, que eu trouxe, foi que eu estava, a sensação, porque você não sabe nem se você está deitada, nem que você está no hospital, você não sabe nada. Interessante. É que eu olhava e de repente eu escutava passos, fazia assim, muitos passos. Aí eu olhei, vi um grupo de umas 30 pessoas, 30, 40, essa sensação que eu tinha. Aquele grupo passava e todos me olhando, mas o olhar foi o que ficou. Engraçado, como eu trouxe aquele olhar de lá. Eles me olhavam com aquele olhar do filme Os Outros, da Nicole Kidman. É aquele olhar, Cris, aquele olhar que não te perde um segundo. Como se você fosse um fantasma, então. Eles olhavam, encaravam e passavam todos olhando, iam, depois voltavam. Eles iam, aí eu fiquei observando, tinha uma mocinha de uns 13 anos, homens, mulheres, tudo. E no meio deles, eu sabia, não sei porquê, mas eu sabia que era o líder deles. Era um homem da pele bem moura, assim, bem parece indiano, o cabelo liso, penteado para trás, assim atrás da orelha, meio compridinho aqui, e uma bata branca. E esse estava no meio deles. Eles todos olhavam para ele e só me olhavam, eles não falavam nada. Eles me olhavam. Aí eles passavam e dava-se um tempo eu escutava lamúrios de dor, como se alguém estivesse sofrendo. Eu escutava... Aí eu escutava os passos. Aí eu olhava, eles estavam vindo de novo. Aí eu olhei e falei assim, nossa, que engraçado. Eles estão tão coladinhos na parede, tão próximos da parede. Aí ao mesmo tempo eu olhei e falei assim, não, eles estão atravessando a parede. Eles atravessavam, mas para mim era normal. É por isso que eu estou falando, a sensação é assim, aquilo ali era normal, eu estava num lugar, eles vinham, eles passavam, mas eles todos atravessavam a parede. Até então pensei que eles estivessem muito juntos da parede. Aí depois observei, eles atravessavam a parede e andavam. E eles passaram algumas vezes, não foram muitas. Eles são socorristas, você acha? Eu acredito que seja um grupo de socorristas, mas como eu não reconheci ninguém. Então essa história de falar que, de repente, quando você está desencarnando, que vem mãe, vem pai, vem avô, vem tia, eu não reconheci ninguém. Eu acho que até então foi um dos motivos que me segurou para não poder acompanhá-los. Não quis. Em nenhum momento eu quis acompanhar aquele grupo. Eles me olhavam. Fizeram convite? Não, mas eles me olhavam, paravam, olhavam e olhavam para essa pessoa que estava no meio, esse homem. Olhavam para mim e eu fiquei lá na minha, olhando assim. Eles passavam, voltavam, me encaravam, voltavam. Eu acho que eles estavam esperando desencarnar para poder acompanhar. Talvez esperasse que você desencarnasse para poder te conduzir, né? Mas a sensação que eu trouxe, assim, a sensação de alma, hoje eu sei por que mais pessoas desencarnam. Hoje eu sei por que mais pessoas desistem, mais pessoas vão. Por que, Nani? Porque a sensação, quando você está vivenciando isso, passando por isso, é como se tivesse 200 pessoas te chamando do lado de lá. Olha só. Vem, 200. 3, 4, no máximo, para você ficar. A energia, a força para você ir, Cris, é tão grande, é tão grande assim para você. É como assim, desiste, deixa tudo e vai. E de 200 para 3, 4, era muito pouquinho para eu ficar. Então, assim, é muito... Hoje eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo da morte porque eu vivenciei ela, eu passei por isso, eu tive essa sensação.
Eu tenho minhas filhas hoje. Engraçado que a gente se apega a muitas coisas aqui, muitas coisas deixam a gente presa na matéria. Verdade. Que não é bacana. Mas, por outro lado, eu tenho certeza que é muito, muito mais interessante do lado de lá do que aqui. Olha que interessante. Nani, me fala uma coisa. Você que esteve no limiar da morte e teve essa experiência, qual foi hoje, o que mudou para a Nani Venâncio? Minha vida, os valores, as crenças, tudo. Eu acho que muda. Você muda, porque uma das coisas assim que o importante da mudança é quando você traz essa experiência e descobre que você não é nada. Então, assim, por que as pessoas têm tanta arrogância? Por que as pessoas insistem em tantas coisas que estão aí deixadas para o lado? Por que tanta falta de amor, gente? Por que tanta falta de amor ao próximo, ao seu do lado? Então, essa sensação foi uma das coisas que eu acho que, quando eu cheguei, foi uma das coisas que me fez pensar. Eu parei, após uns 3 meses, assim, quando eu realmente consegui me recuperar, porque nesse processo eu desaprendi a andar, eu perdi a visão periférica do lado esquerdo, perdi 2/3 da visão total do lado esquerdo, então eu só conseguia olhar para frente, enxergar para frente. Então, para mim foi muito difícil. Imagina a pessoa alegre que eu sou, sempre feliz, sempre de bem com a vida. E com o bebê? Com um bebezinho de 12 dias, não enxergando nada do lado esquerdo, não sabendo andar, com tudo. 19 quilos a menos. Eu entrei num processo que eu falei assim, eu voltei. Eu tive uma segunda chance. Se eu tivesse ido, foi a pergunta que eu me fiz. Se eu tivesse ido, o que, Nani? O que de bom? O que realmente de bom você fez pelo social, pelo um todo nesse planeta? Deixa que a conclusão tem nada. Por mais que eu tenha feito 1 milhão de coisas, são tão insignificantes. Então eu acredito que hoje eu tenho alguma coisa aqui. Com certeza. Para poder passar, para poder ajudar. Agora, é complicado quando você volta também de uma experiência dessa. Imagina. O leque espiritual faz isso. Sim. Você vê coisas que você não via, você escuta coisas que você não escutava, você passa a ter a sensibilidade 1000 vezes mais aguçada. Como você lida com isso hoje? Porque realmente a gente que está com você no dia a dia percebe o quanto você realmente mudou nesse sentido. Kátia, é como se eu conseguisse olhar para você e enxergasse a sua alma. Mas você enxerga, já enxergava, né? Bom, fala que além de ela enxergar a alma, ela é uma pessoa extremamente generosa. Sim. E oferta para o Enigmas uma pauta. Pois é. Né? É uma Mensalmente. satisfação. Estamos lá no programa e Pra nós vamos divulgar esse trabalho, né? aceitar sempre, viu? Por favor, é um prazer ter vocês, porque eu acho que pessoas com mulheres inteligentes e que levam cultura e informação para as pessoas precisam de ter não só um dia, vocês deveriam fazer isso todos os dias. As pessoas só têm a agradecer. Obrigado, Nani. Mas conta pra gente essa espiritualidade aí, como você... Kátia, muda tudo, é engraçado, é estranho a gente falar. É o primeiro programa de televisão que eu estou falando sobre isso e com certeza vai ser o único, porque eu só conseguiria dividir essa experiência com pessoas espiritualizadas, com pessoas que realmente entendem o que é essa experiência. Então não adianta você falar coisas para as pessoas que não conhecem, que não entendem, que não vivenciaram. Claro. Então, assim, como vocês são pesquisadoras, são pessoas que entendem, são pessoas sérias nisso, vocês conseguem entender porque vocês já leram praticamente matérias do mundo inteiro e de relatos de milhões de pessoas que vivenciaram verdade. a mesma coisa. Quando você volta, a sensibilidade sua é tão aguçada ao ponto de você conseguir ver o que não está aqui. É como se você tivesse... Engraçada, a Márcia Fernandes é muito minha amiga, todo mundo sabe que é a maior sensitiva do Brasil. Eu escutei uma frase dela logo no início que me assustou. Eu estava no camarim, ela falou assim, Nani, eu tenho que te falar uma coisa. Eu falei, fala, minha irmã. Ela falou assim, você morreu naquele dia. O que está aqui é só o seu corpo, é como se você tivesse morrido. Você está aqui porque está, mas o seu tempo era aquele. Você teve essa chance para continuar entre nós. Então eu achei aquilo muito estranho, aquilo dá uma mexida com a gente assim, mas... que essa sensação? Eu morri, o seu tempo era aquele. Você teve uma chance, mas naquele dia você morreu. Então é como se você ficasse hoje aqui na Terra, um pezinho aqui, a minha vida, eu, Nani, 8 aqui, mas ao mesmo tempo o pé direito está aqui, ou o pé esquerdo está aqui na Terra, e um está lá, com as pessoas que já foram. Então a gente tem mais acessibilidade, a gente consegue ter mais a sensibilidade
de perceber quando a sua avó está mandando algum recado para você. É verdade. Aqueles que partiram. Inclusive, a Nani, eu tive experiências com a Nani, que uma hora eu vou contar aqui, inéditas. E a Nani sabe que eu sou pesquisadora. Nani, infelizmente, nossa pauta é curtinha, mas eu queria que você deixasse uma mensagem falando de 2012 e você, com toda essa espiritualidade, com toda essa bagagem espiritual, conhecimento, autoconhecimento, você deixasse para o nosso internauta. Pô, eu só quero que 2012 seja melhor que 2011, que as pessoas não entrem em pânico e que as pessoas, ao invés de desesperar, achar que é o fim do mundo, comecem a praticar o bem. Porque 2012 é uma nova etapa, é uma nova era, uma entrada de uma nova era, que se você pesquisar e você ler, você vai ver que vai ser na segunda quinzena de junho, né, gente? É a abertura de novos caminhos, é a era do ouro. Então, assim, mas que não seja o ouro só financeiro, do dinheiro, mas que seja um ouro espiritual, que você engrandeça a sua alma, que você comece a praticar já o bem. Porque eu sinto assim, o tempo está urgindo, gente. As mudanças do planeta estão reclamando. E se nós não começarmos a fazer a nossa parte e buscar, resgatar e fazermos o bem sem olhar a quem, a tendência nossa é cada vez decair no nível de evolução espiritual. E isso não pode. Uma pergunta, né? E vou deixar aqui, porque todos os dias você pode acompanhar Nani Venâncio no programa A Tarde é Show. Que é maravilhoso. Pela Rede Brasil, das 16 às 18 horas. Você também pode acessar o site da Nani, que é o www.twitter, né? nanivenance.com.br e assistir também pela rbtv.com.br este programa maravilhoso, Rede Nacional, Twitter, Facebook e tudo mais. Você encontra a Nani. Eu sou muito internauta, adoro falar com as pessoas, eu gosto de gente. Tem muitas pessoas que gostam de muitas coisas. Muitas mulheres gostam de bolsas, de sapatos, de joias, disso, aqui. Eu gosto de gente. Então, ó, pode me adicionar no Twitter aí, no Facebook, 4, tá, gente? Porque 1, 2, 3 já tá lotado. Olha que eu vou adorar né? falar com vocês. E foi um prazer. Uma honra, Nani, uma honra enorme estar contigo, viu? E como diz Nani Venâncio, né? É bom a gente abrir bem os olhos antes de fechá-lo, porque a vida continua, né, Nani? Só está começando, gente. Isso é só, nós estamos só num estágio, isso aqui é só um tempo. Daqui a pouco é uma passagem, mas não tenha medo, não. Seja feliz hoje, porque amanhã não existe. E o ontem já foi. Meu nome é Stephanie e hoje eu vou contar a minha experiência com Deus. Eu tive uma experiência muito grande. Eu fui no mundo, no reino de Deus, fui nas trevas, mas Deus me deu uma chance nova de vencer, de estar aqui, de servir a Ele. Eu, com 6 anos de idade, era uma sexta-feira, foi o primeiro dia em que eu me mutilei. Eu lembro que eu estava vindo da escola e nesse dia eu senti um tormento muito grande no meu coração. Nesse dia eu andei pela rua e eu senti assim que eu não devia gostar de mim. Eu não devia me amar. Que dali em diante a minha vida seria vazia, seria sem rumo, por causa que eu não sei explicar, eu só sentia um vazio muito grande, eu sentia uma angústia muito grande. E aí, desde nesse dia, eu decidi que dali em diante eu ia me condenar todos os dias, porque eu não era merecedora da vida que eu tinha. Eu não era merecedora da carne e do corpo que eu tinha. E aí eu me mutilei pela primeira vez. Tem quantos anos? 6. E aí eu lembro que eu entrei no banheiro e eu coloquei uma música muito triste. E aí, nesse dia, apareceu um homem pra mim. E ele dizia pra mim que ele estaria ali comigo todos os dias. Todos os dias ele estaria acompanhando aquilo em mim. E aí eu dormia com ele, eu acordava com ele,
Eu comia com ele. E aí nesse dia eu comecei a viver com ele. Como é que era a aparência dele? Ele era um homem jovem. Ele tinha a aparência da pessoa que eu mais odiava na minha vida. Quem era essa pessoa? Era o namorado da minha mãe. E eu entendia que aquilo ali pra mim era aquilo, não merecia ter outra coisa. Eu simplesmente comecei a viver assim e eu acordava, eu sentia ódio, eu acordava porque eu tinha que acordar, eu comia porque tinha necessidade de comer, eu vivia e abraçava, eu olhava e me comunicava com as pessoas pela simples obrigação. E aí, todos os dias eu me cortava. Eu me cortava todos os dias. Não teve um dia. Era como virou rotina. Esse choro é de quê? Esse choro hoje é de alegria por Deus ter me livrado de tudo isso. É de gratidão por Deus ter me tirado isso. E hoje eu olho para essas cicatrizes e vejo que eu venci. Eu venci. Eu estou viva. Eu poupei a minha família de talvez um sofrimento que, né, seria muito grande. E aí, desde aquele dia, eu fiquei nisso até os meus 16 anos. E quando eu completei 16 anos, essa rotina que eu tinha começou a se agravar. Eu comecei a me isolar das pessoas, eu comecei a me isolar da minha família, eu comecei a ter ódio da cara da minha mãe, eu comecei a ter ódio da cara de todo mundo que estava ao meu redor. Eu tinha ódio, eu me olhava no espelho e eu tinha ódio do que eu via ali na minha frente. Essas emoções eram suas? Não. Essas emoções não eram minhas. E aí eu tinha ódio, eu sentia ódio de mim mesma. E quando a gente não se ama, a gente não pode amar o próximo. E aí eu pedi muitas vezes eu pedi a Deus, eu pedia socorro, mas parecia que Deus estava tão longe, parecia que Ele tinha tantas outras coisas para fazer, que Ele não ia perder tempo comigo, Ele não ia olhar para mim e dizer, oi, eu tô aqui. Minha mente já estava condenada. Eu não nasci para ser filha de Deus. E aí ali eu comecei a me condenar mesmo. Eu andava na rua, eu achava que o mundo ia cair em cima de mim, eu achava que qualquer um podia me pegar e fazer qualquer coisa comigo. Eu estava exposta à maldade do mundo. E chegou em um nível em que eu não sentia mais nada. Eu não sentia amor, eu não sentia ódio, eu não sentia angústia, eu não sentia vontade mais de pedir socorro. Eu não sentia nada, eu só estava anestesiada. Rodou, eu era um zumbi. Eu acordava, meu
comia normal, não tinha prazer em acordar, em dizer, nossa, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu acordava, eu ia pra escola. Tá, pra que tirar nota boa? Não sei se eu vou estar viva amanhã. Pra que me formar? Pra que eu preciso viver? Pra que eu preciso acordar com as pessoas e dar oi? Pra que eu preciso tomar banho? Pra que eu preciso me arrumar? Pra que eu preciso vestir? Pra que eu preciso respirar? Eu perguntava. Não tinha sentido mais viver pra mim. E aí isso começou a me fazer muito mal. Eu tinha muitas crises de pânico. Eu desmaiava na rua. Eu sentia muita dor de cabeça, muita dor mesmo. Eu tinha muita gastrite, eu vomitava muito, eu sentia dor de barriga, eu comecei a ficar... O meu corpo físico, eu não estava dando conta mais daquilo. E aí um dia, eu estava no colégio. Eu estava no colégio e aí eu passei mal. E eu ficava naquela... Desmaiava e voltava, desmaiava e voltava. E eu já estava muito... O meu corpo físico já estava muito doente, mas eu ia no médico e nada, não constava nada, não aparecia nada. Mas aí um dia eu fui no médico e o médico falou que eu estava num nível de estresse muito alto, em que o meu organismo já estava paralisando, ele não estava dando conta mais, o meu cérebro não estava dando conta mais de processar tudo aquilo que eu tinha que viver, acordar e ter energia para até conseguir fazer as coisas do dia a dia. E aí nesse dia eu passei mal, passei muito mal mesmo. E aí a médica foi a ambulância no colégio, tal, me buscou, e a médica que me atendeu viu os cortes que eu tinha. E aí ela perguntou pra mim o que era. E pra mim, os meus cortes já eram tão naturais, em que eu não tinha mais necessidade de esconder. Eu falava, coisa normal do dia a dia, normal. E aí ela conversou com a minha mãe nesse dia. E nesse dia ela falou pra mim uma palavra assim que não foi de Deus, não foi dela. Eu entendo hoje que não foi ela que estava dizendo aquilo. Quem falou pra você? É médico ou sua mãe? A minha mãe, ela falou pra mim: se você for morrer, morra sozinha. E aí ele pra mim, eu decidi naquele momento ali, eu vou morrer sozinha. Aí eu fui pra casa, tomei os medicamentos, tudo lá no hospital e tal, voltei pra casa, minha mãe saiu, me deixou em casa e foi pro trabalho. E uns 2, 3 meses antes, o médico tinha passado remédios pra mim poder me acalmar, pra mim poder dormir, pra mim poder ter fome, pra mim poder viver. Eu estava vivendo quimicamente, eu precisava de remédios pra mim conseguir viver. E aí, nesse dia eu decidi tomar todos os remédios. E aí esse homem apareceu lá. Ele apareceu lá e disse pra mim: olha, você vai tomar todos os remédios e você vai tomar e tudo vai se resolver. Era a mesma forma, a mesma aparência? Era a mesma aparência, né? Todos esses anos. Daquele namorado da sua mãe? Isso. Desde os meus 6 anos de idade, aquele homem me acompanhava. E aí eu tomei todos os remédios. E aí eu, no delírio do efeito dos remédios, ele falou assim pra mim: vai na cozinha e pega a faca. Eu fui na cozinha, peguei a faca e desde então eu não lembro mais. Eu lembro que eu sentei na minha sala e aí eu lembro que eu olhei pro teto e eu vi um buraco bem assim.
E aí esse homem ia pro buraco e falava, me dê sua mão, tudo vai acabar. Aí eu dei a mão pra ele. Quando eu passava do buraco, eu via, acordava numa festa. E aí nessa festa eu não sabia onde eu estava perdida. Estava perdida ali no meio daquela festa. Era uma festa muito chique, com drink e música, muito barulho. Uma festa assim, todo mundo se divertindo. E aí eu ficava ali, estava perdida. E eu ficava, gente, onde eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Aí chegava a mulher e falava assim pra mim. Qual que era a aparência da mulher? Ela era uma mulher de cabelo vermelho. Ela era magra, bem bonita, assim, sabe? Um corpo destruído pela estética. Ela era bonita, assim, fisicamente. Ela tinha um cabelo grande e ela estava vestida num vestido preto com vermelho, muito bonito. Ela estava no salto. E aí ela falava assim pra mim, nossa, quanto tempo eu esperei você. Aí eu olhava pra ela e falava assim, como assim? Nunca te vi, não sei quem é você. Aí ela pegou e falou assim, você nunca me viu, mas eu te vejo há muitos anos e eu estou com você há muito tempo. Aí eu falava pra ela assim, como assim? Eu não sei nem onde eu tô, o que eu tô fazendo. O que eu tô fazendo aqui, onde eu tô? Aí ela falou assim, calma que você logo vai entender. E no que ela falava isso, eu sentia perdida, assim, uma angústia e tal. E aí quando ela falou, parou um moço bonito também. Ele tinha um cabelo preto, bem preto mesmo. Tipo americano. Ele tava de terno. E aí ele pegou e falou assim, hoje vocês acham que aqui é festa? Vocês acham que realmente vocês vão ter festa? Vai ser diversão, vai ser brincadeira, vai ser prazer. O prazer de vocês acabou, porque agora o prazer quem vai sentir sou eu. E aí quando ele falava isso, o chão caía. No que o chão caía, a gente caía num poço. E era um poço muito fundo, muito fundo. E nesse poço, era como se fosse um formigueiro. Um pisando no outro, um em cima do outro. E era tipo como se tivesse muitas pessoas num lugar pequeno. E tivesse muitas pessoas sendo esmagadas ali, eles estavam sendo esmagadas. E elas sentiam muita angústia, porque tinha espíritos e demônios ali que sugavam a escuridão. Porque aquelas almas não tinham mais luz. E elas sugavam, porque eles estavam com muita sede de luz e não tinha luz ali, então eles sugavam a escuridão que havia naquelas almas. E tinha muitas almas gritando e era muito barulho, era muita angústia, muito medo, muito desespero, muita escuridão. E ao mesmo tempo que tinha muita escuridão, tinha muito calor, era muito quente. Mas era um quente torturante. Não era um quente como Deus queima a gente no coração, era um queimar torturante, um queimar de dor. Como se aquele fogo tomasse você de dor, te torturasse. Aí, e nisso tinha muitas almas que rastejavam pelas paredes, assim. E elas cravavam a unha, assim, como se nunca fossem desistir de sair dali. Eu não vou desistir, eu vou tentar. E elas pediam por misericórdia. E tem um detalhe que elas pediam por misericórdia ali. Mas
a misericórdia dele era aquele reino. Ali era um reino, era um lugar e era um território dele. As almas pediam por misericórdia por ele, mas essa era a misericórdia que ele tinha dele, daquelas almas que estavam ali. Me socorre. Aquele era a maneira dele socorrer ali aquelas pessoas, aquelas almas que estavam ali. E aquilo ali era tão apavoroso, tão angustiante. E as almas gritavam por misericórdia, e elas pediam ajuda. E elas tentavam escalar para uma portinha tão pequenininha. Era uma portinha micro. E nessa portinha tinha uma luz. E quando você olhava bem atentamente, nessa portinha tinha um homem e ele olhava chorando. Ele chorava muito, muito mesmo. E essas almas estavam cavando e escalando aquilo desesperadamente. E aí, quando elas estavam chegando, vinha um demônio e puxava elas de volta. E elas não cansavam, porque aquele sofrimento é eterno. E aí eu lembro que eu estava ali, eu via tudo aquilo, eu não sabia direito onde eu estava. Eu olhava para aquele moço que estava lá e ele ria muito. Ele ria muito, mas ao mesmo tempo que ele ria... Do cabelo moicano? Do cabelo moicano, que tinha falado pra gente que agora ele ia ter prazer. Ele, ao mesmo tempo que ele ria e que ele tinha prazer, ele tinha mágoa, ele tinha angústia, ele tinha ódio, ele tinha raiva, ele tinha desespero por sol, pela luz, porque ele não aguenta mais. E aí eu olhava aquilo e eu falava assim, onde eu tô? O que eu tô fazendo aqui? E aí eu olhava para aquela portinha e em pensamento eu falava assim, Senhor, eu vivi o inferno na terra, eu vou viver o inferno aqui? Eu não tirei a minha vida porque eu não gostava dela. Eu tirei a minha vida porque eu não tinha outra maneira de tirar a dor e a angústia que eu sentia. E eu tô aqui, eu tentei, eu achei que isso de tirar a minha vida ia me trazer paz, mas eu não quero ficar aqui. O Senhor não me vê, o Senhor não está comigo. Por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor nunca olhou para mim? Eu sou condenada assim, sem mais nem menos. O Senhor não me salva, não. O Senhor não olha para mim, não. Por quê? Por que o Senhor me colocou no mundo para sofrer e eu estou aqui agora para sofrer também? Por favor, me socorre. Me tira daqui. Me dê paz. Eu quero paz. Eu busco por paz. Eu quero ver luz. Eu quero só viver em paz. Eu quero ter paz no meu coração, porque eu não aguento mais. O meu coração, a minha alma não aguenta mais. E aí, no que eu falava isso, eu virava um redemoinho. Um redemoinho dentro daquele lugar e várias almas rodando nesse redemoinho. E as pessoas gritando e aquela coisa. E aí, esse moço que estava chorando naquela mini portinha vinha e falava assim pro moço que estava ali, que tinha falado que ele ia sentir prazer. E aí veio esse homem e falou pro outro assim: aqueles que buscarem a Deus e buscarem o amor de Deus serão salvos. Aqueles que estão perdidos e que buscam por paz, mesmo no abismo do inferno, terão salvação. Aqueles que buscam a mim e ao meu reino, mesmo no abismo do inferno, estarão salvos. E aí ele me puxava
Ele pegava um cajadinho e me puxava. E aí quando eu passava daquela mini portinha, eu sentia uma paz tão grande dentro de mim. Eu sentia um amor tão grande dentro de mim. E uma alegria tão grande, uma gratidão tão grande, que eu não consigo explicar o que eu estava sentindo ali. Porque foi uma coisa incrível. Foi um sentimento incrível. É como se você ganhasse na loteria milhares e milhares e milhares e milhares de vezes. Como se você tivesse uma alegria, uma paz tão grande dentro de você, que você descansa. E aí aquele homem falou assim pra mim. O moço que tirou você do poço? O moço que tirou eu do poço, ele dizia pra mim que ele me via assim, que ele chorava comigo sim, e que ele estava comigo sim, que ele estava vendo eu lá na terra. Ele me via assim, ele estava comigo sim. E aí eu abraçava ele, e eu sentava no colo dele, e eu olhava pro rosto dele assim. Eu olhava pro rosto dele e eu só queria ficar ali, sabe? Eu só queria estar ali. E eu olhava pra ele e ele tão lindo, tão majestoso, tão amoroso, tão... Ele é vida. Ele é vida. E aí ele me mostrava, ele me levava para uma sala assim, e ele me mostrava num painel bem grande. Bem grande, ele me mostrava aquele painel e eu via eu caída no chão. Eu via minha mãe chegando, me vendo ali naquela situação. Eu via ela me pegando no colo e questionando Deus e perguntando para Deus por que aquilo estava acontecendo com ela. Por que aquilo estava acontecendo ali. Ela se sentiu culpada, ela se sentiu acusada, se sentiu perdida. Mamãe. E aí eu vi aquilo ali, eu vi os bombeiros chegando em mim e falando, tentando me reanimar, tentando salvar a minha vida, e eles falando, ela tá morta, vamos tentar reanimar ela, o coração dela parou. Eu via tudo aquilo e eu perguntava pra ele, por que você está me mostrando tudo isso? Por que você está fazendo eu ver tudo isso, se isso aí não faz mais parte de mim? Eu tô aqui agora, eu quero ficar aqui agora. Por favor, não me manda pra lá de novo. Não me manda pra lá, eu não quero sofrer de novo, eu não quero ter angústia de novo, eu quero ficar aqui, não me manda pra lá de novo pra sofrer. Aí ele falou pra mim assim, você vai voltar porque muitas pessoas precisam de você na Terra. Através de você
eu vou te usar para tocar em muitas vidas, para tocar em muitos corações, para mostrar o amor que eu tenho a muitas pessoas. E através de você, eu salvarei muitas pessoas serão salvas, muitas pessoas serão reconstruídas, muitas pessoas vão ver que eu estou com elas. E aí eu falaria, eu vou voltar para sofrer, eu vou voltar para você me abandonar de novo e eu ficar sozinha. E ele falou, acredita no que eu te prometi, acredita no que eu estou te prometendo, eu estou contigo e você vai voltar, mas eu estarei contigo todos os dias. Eu vou cumprir a minha promessa. O seu propósito não acabou. O seu propósito não parou aqui. Eu vou te usar, minha filha. E aí eu falava para ele, eu só vou voltar se o Senhor me prometer que vai estar comigo e vai me ouvir todos os dias. Que vai usar a minha boca para falar. E aí ele me trouxe de volta. E ele me prometeu que a vida que ele tem para mim é abundante, que a vida que ele tem para mim é extraordinária. E eu não sei se Deus está me usando hoje, aqui, agora, fazendo esse vídeo. Eu não sei aonde esse vídeo vai dar. Eu não sei o motivo pelo qual eu estou aqui hoje. Mas Deus está queimando no meu coração agora. Para dizer que você que está hoje sofrendo, para você que está hoje perdido no abismo, acredita, Deus te tira de lá. Deus tira todos nós. Deus olha todos os dias por nós. Eu vi a morte. Eu estive lá. Mas isso não justifica. Isso não quer dizer que Deus abandonou a gente. Isso nos fortalece. Isso nos traz sabedoria. Isso nos traz fortaleza. Isso nos traz fé. Porque Deus não é brincadeira. Deus não é um filme da Disney. Deus não é um Mickey que está escondido um homem comum. Deus, ele é real. Eu vi ele. Eu sentei no colo dele. Eu estive com ele. Deus, ele habita aqui. Ele habita aqui. E ele olha todos os filhos dele todos os dias. Todos os dias ele acorda. Todos os dias ele está aqui. Ele dorme com você ao seu lado. E onde Deus habita, nenhum mal alcança. Onde Deus está, nenhum mal alcança. Eu entreguei o meu eu para Deus. Mas isso não significa que eu não passo por tribulações, que o inferno parou de tentar me alcançar. Ele está aqui ainda tentando todos os dias. Mas aí, quando eu penso isso, eu agradeço a Deus pelo livre acesso que Ele deu a mim para falar com Ele. E eu pergunto, Senhor, onde você está? Senhor, não me deixa sozinha. E Ele fala comigo e Ele diz, acredita, minha filha, acredita na promessa que eu te fiz. Acredita na vida extraordinária que eu te prometi. E se Deus tem uma vida extraordinária para mim, Deus tem uma vida extraordinária para você também. Deus tem uma vida extraordinária para todos aqueles que clamam para Ele.